o Alexandre, ele entendeu que para que a vida pudesse mudar, não é melhorar, não se trata de receber uma bênção, porque Deus ele não remenda, Ele não coloca uma meia sola, Ele não vai recalchutar a vida, Ele faz novas todas as coisas. Então ele entendeu que para que a vida pudesse mudar, ele teria que se entregar, ele teria que renunciar às suas vontades e fazer a vontade de Deus. Muitas coisas me chamam a atenção nesse testemunho, como por exemplo, o caso dele falar que ele ia em várias denominações, ele estava em várias denominações, mas mesmo assim, ele buscava os encostos, ele buscava os espíritos. Hoje é um homem casado, tem uma família, tem esposa, tem uma filha, mas nesse período que ele estava em várias denominações, se envolvia tanto com as mulheres como com os homens. Não esqueça que a Universal também é uma denominação, mas uma coisa é estarmos dentro de uma denominação, e outra coisa é ter uma vida com Deus. Guarde isso, por gentileza. Vida com Deus. Para muitos, permanecer numa denominação já é difícil. Não é isso que muda a vida, não é isso que transforma a vida, mas mesmo assim, permanecer, por exemplo, fazer uma corrente de oração, perseverar. Então, para muitos, permanecer numa denominação, numa corrente de oração, já é algo quase que impossível. Muito mais ainda, ter uma vida com Deus. Quem é o senhor que está aqui hoje? Quem é a senhora que está aqui hoje? Quem é você? Você é uma pessoa que, me perdoe a expressão, que a trancos e barrancos, você consegue se manter dentro de uma denominação, ainda que seja a Universal? Ou o Senhor é uma pessoa que tem tido uma vida com Deus? Vida com Deus. O que é necessário para que se tenha uma vida com Deus? Renúncia. Renúncia. Se o próprio Senhor Jesus, Ele disse que o Pai sempre estava com ele, ou seja, ele tinha uma vida com o Pai, porque ele fazia a vontade do Pai, renunciava a sua para fazer a de Deus. Imagine nós. Mas isso a grande maioria não quer. Razão porque muitas pessoas se encontram dentro de uma denominação, a vida não muda. Se a pessoa não quer ter vida com Deus, a vida não vai mudar. A pessoa se encontra dentro de uma denominação por um tempo, 2 tempos, 3 tempos, e ela acaba desanimando, ela acaba desistindo. Porque se a vida não continua igual, acaba piorando. Mas piorando por quê? A falha está com Deus? Não. A falha está com a palavra? Não. A vida não muda porque a pessoa pensa que só em colocar os pés dentro de uma denominação,
isso já significa dizer que ela tem vida com Deus. E não é assim. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Diz assim: então disse Jesus aos seus, o que está escrito? Discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos. Quem eram os discípulos? Quem eram os discípulos? Eram homens que estavam praticamente às 24 horas do dia com o Senhor Jesus. Eram homens que andavam com o Senhor Jesus. Eram homens que ouviam a sua palavra. Eram homens que tomavam café pela manhã, almoçavam durante o dia, jantavam à noite, dormiam aonde Jesus dormia. Então estavam com o Senhor Jesus lado a lado, lado a lado. Na época não havia ninguém que estivesse mais perto do Senhor Jesus do que os discípulos. E para esses homens que estavam lado a lado com o Senhor Jesus, para esses homens ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e que mais? E siga-me, e siga-me. É como se ele dissesse assim: olha, não é o suficiente estar perto de mim, não é o suficiente ouvir o que eu prego, ouvir o que eu falo, não é o suficiente presenciar os milagres que eu realizo, mas quem desejar vir após mim, deve renunciar, deve tomar a sua cruz, deve se negar. Então ele ensinou qual o caminho para que os discípulos e todos nós tivéssemos não uma religião, não para que sejamos crentes, sejamos evangélicos, mas ele ensinou o caminho para que tenhamos uma vida com Deus. Porque quantos que até dizem: eu sou crente, eu sou evangélico, mas são pessoas que não têm em si disposição para dizer não. E renunciar é isso. Renunciar é dizer não para minha própria vontade. Renunciar é dizer não para as minhas inclinações. Renunciar é dizer não para o mundo. Renunciar é, em determinados momentos, dizer não para o namorado, dizer não para a namorada. Mas as pessoas não querem renunciar. Mas o próprio Senhor Jesus, ele disse: o Pai sempre está comigo e não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Lembra que antes da cruz, o Senhor Jesus fez uma oração, e na oração ele disse assim: meu Pai, se é possível, e tem alguma coisa que para o Pai não seja possível? Tem alguma coisa que para o Pai seja impossível? Está escrito em Mateus 26, 36, 39, Mateus 26, 39, está escrito: meu Pai, se é possível,
passe de mim este cálice, se é possível. Para Deus tudo é possível. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Como tu queres. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, ele teve que dizer não para ele mesmo. A propósito, qual foi a última vez que o Senhor disse não para o Senhor? Que a senhora disse não para a senhora mesma? Que você, jovem, disse não para você? Qual foi a última vez? E quando é que nós falamos não para nós no dia a dia? Quando entre fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus, nós resolvemos fazer a dele. Então, isso que é vida com Deus. Nós vamos completar 37 anos de casados, e com certeza tem casais aqui que devem ter mais do que 37 anos. E você pode perguntar para os casais que já têm alguns anos de casamento, como que é o casamento? É um sacrificando a vontade para o outro. Casamento é um se dando para o outro. Então o casamento dura assim, o casamento dura a vida inteira. E vida com Deus é assim também. O problema, pessoal, é que muitas pessoas estão enganadas, e até mesmo dentro da Universal, porque pensam que só pelo fato de colocar os pés na igreja, de apresentar uma oferta, de apresentar o dízimo, se é que apresenta, só por isso pensam que já tem uma vida com Deus. Mas vida com Deus é tomar a cruz. É tomar a cruz. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então a cruz é símbolo de renúncia. A cruz é símbolo de sacrifício. Se enganam aqueles que falam assim: o diabo foge da cruz. Mentira, mentira, o diabo não foge da cruz. Tanto é que tem pessoas que tatuam a cruz no próprio corpo, mas o diabo foge daqueles que vivem a mensagem da cruz, daqueles que vivem a palavra da cruz, daqueles que vivem renunciando à própria vontade em favor de ter uma vida com Deus. Então esse foi o caminho que o Senhor Jesus deixou para todos nós, para que tenhamos uma vida com o Pai. E não foi um caminho que ele apontou, que ele ensinou, que ele orientou, que ele não tenha percorrido. Muito pelo contrário, foi o caminho que ele percorreu, foi o caminho que ele andou, foi o caminho que ele teve que passar. Se ele, sendo o irmão mais velho de todos aqueles que são filhos de Deus, teve que passar, então quem quer ter uma vida com Deus deve também usar o mesmo caminho. Saber dizer não. Saber dizer não, mas saber dizer não para si mesmo. Saber dizer não para as suas vontades. Saber dizer não para as suas inclinações. Saber dizer não para o mundo. Saber dizer não até para as pessoas que estão perto e que em determinado momento levam você
a tomar atitudes e decisões, a fazer escolhas que desagradam a Deus. Aí a sua vida será uma vida de sacrifício, e isso vai provar que você está levando a sua cruz. E são aqueles que levam a cruz durante todos os dias de vida nesse mundo, que um dia trocarão a cruz pela coroa da vida, e estarão salvos por toda a eternidade com o Senhor Jesus. Amém?